Hoje eu estava refletindo sobre uma situação que subiu para minha consciência. Então essa percepção foi a seguinte: se somos co-criadores da nossa própria realidade, por que a gente não consegue co-criar então as coisas, a vida dos nossos sonhos? Talvez pelos bloqueios, as crenças limitantes, a programação que a gente tem, o padrão, a velha consciência, tudo bem, até aí a gente já entendeu que a gente precisa de uma certa iluminação de consciência para poder se tornar um co-criador da nossa realidade. Co-criar junto com o todo, junto com a sua centelha divina. Tá, então vamos imaginar que Deus, o todo, é um grande sol e que nós somos iluminados pelas faixas de luz que esse sol resplandece. Então eu tenho um raio de luz desse sol que me ilumina, né? Ilumina a minha consciência, traz as percepções necessárias para a minha vida, as oportunidades de transformação, traz tudo para a minha consciência, né? A sabedoria divina que a gente tem dentro da gente. Tá, vai iluminando, vai ajudando, vai ajustando a nossa frequência, a nossa vibração, trazendo luz para a nossa consciência e iluminando o nosso ser. Desfazendo os bloqueios, trazendo oportunidades para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Mas por que a gente não se torna um co-criador quando a gente já está aprendendo que o jogo não é bem assim, que a vida não se constrói exatamente do jeito que nos foi contado? E eu percebi o seguinte, que além dos desbloqueios, as curas, as transformações que a gente faz em si mesmo, a gente precisa uma grande sacada, uma chave que está na nossa mão também. É se identificar com o Criador. Quem é o Criador? Como ele sente? Como ele pensa? Quando você sente aquela amorosidade dentro de você, aquela plenitude do ser, aquela luz que brilha, que é a tua essência, quando você sabe, quando você entende, quando você sente que já perdoou 70 vezes 7 a mesma pessoa, a mesma situação, quando você já tem empatia pela situação do outro, quando você já reformulou as suas crenças negativas, já transformou em possibilidades, deixou de ser tão limitante, se abriu para a vida, já está ampliando os seus campos de energia, já está ampliando o seu cardíaco para mais amor incondicional, você está se identificando com a essência criativa que você tem dentro de você, com a sua centelha divina. Essa centelha divina, ela vai começando a tomar conta de você, porque você percebe mais luz, você percebe mais paz, você tem um alívio diferente, mesmo quando você está no fluir da vida que te traz problemas, você já tem solução, você volta para a sua alegria um pouquinho mais rápido do que antes, você põe uma música, você já sente que a sua vibração muda, você já tem ferramentas na sua vida que foram surgindo ao longo do tempo, né? Livro, curso, música, frequência, tudo vai se ajustando para que você tenha essas oportunidades de mudança. Certo? Mas se tornar um co-criador da própria realidade é sentir o todo, é sentir que você é a centelha divina, é sentir que você deixou o ego de lado. E você vai transpondo, né, as barreiras do ego e vai deixando a centelha brilhar. Como eu deixo a centelha brilhar? Quando eu tenho mais amor por mim mesmo, quando eu tenho mais aceitação pelo mundo como ele é. Não uma aceitação de uma forma estagnada, eu vou ficar parado aqui aceitando tudo que acontece, mas uma aceitação de um entendimento. Sabe quando você entende por que estão acontecendo as coisas, que você vê além da visão, da tua visão que alcança aquilo, você vê além do que apresenta ali na sua frente. Então você começa a perceber que tem propósitos maiores e é tudo para uma harmonia, tudo para um reequilíbrio, e tudo está, como deve estar, e está tudo bem. Então você começa a sentir dentro de você que realmente tem algo diferente, tem uma abundância, uma prosperidade, uma frequência diferente que atua dentro de você. Você tem uma sabedoria diferente. Isso é se identificar com o Criador. Isso é se identificar com a centelha. Porque se você for parar para pensar ou imaginar os raios de sol, ele simplesmente brilha. Mas ele não brilha de uma forma racional. Estou aqui para brilhar e iluminar o mundo.
ele brilha de uma forma incondicional, de uma forma plena, de uma forma que tem uma sabedoria profunda nisso que ele faz. Não faz ao acaso, faz porque é da essência. Então, quando você está expressando a sua essência, que você está ajudando o próximo, que você tem bons pensamentos, que você tem bons sentimentos, que é aquilo que está direcionando a sua vida, o seu dia a dia, que você percebe que é o teu pensamento positivo que está ganhando espaço, que é as tuas emoções numa frequência mais elevada, que está ganhando espaço na sua vida, que está se expressando através de você, você está se identificando com a sua centelha divina. Você tem uma identificação com a essência, com o Criador, com a parte divina que existe, que habita dentro de você. E quando a gente começa a perceber isso, você percebe que a tua frequência mudou. E as coisas fora também mudam, porque o espelhamento é intrínseco, né, na vida. O universo ele sempre vai te entregar aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você é dentro de você. Então a vida fora sempre vai espelhar aquilo que está dentro. Então o grande movimento da abundância, seja ela financeira, seja uma prosperidade em alguma área da sua vida, na saúde, no relacionamento, precisa estar bem relacionado dentro de você. Precisa estar bem habitado dentro de você. E quando você sente esse amor pelas criaturas, pelas pessoas, você não precisa ser um ser iluminado 100%. Mas você precisa estar identificado com o Criador, nem que você não esteja 24 horas por dia nessa identificação. Vai ter altos e baixos. Nós ainda temos muitos desequilíbrios no nosso campo para a gente colocar em dia, para a gente harmonizar. Afinal, foram eras e eras experienciando violência, experienciando a separação, fazendo a experiência do olho por olho, dente por dente. Então isso tudo está gravado em nós. A gente vai harmonizando aos poucos cada campo, né? Vai sentindo cada vez mais o campo mental, emocional, vai dando atenção a isso, vai limpando, reequilibrando, fazendo a nossa parte, para que chegue mesmo essa nova era de um planeta onde as pessoas convivam em paz e de bem, né? Então, eu acho que a abundância, eu tenho certeza que isso foi uma grande sacada. A abundância, a prosperidade, ela vem de uma forma incondicional quando você sente o que é isso incondicional dentro de você. Quando você sente que, o Criador é isso aqui, ele sente isso por mim. Todo mundo já ouviu algum dia, ouviu frases escritas de Deus te ama, Jesus te ama. Mas você sente que é amado? Você sente que é merecedor? Você sente que Deus gostaria que você fosse feliz? Você sente dentro de você que Deus... Desculpa, gente, ainda estou com bastante tosse ainda. Estou fazendo também as minhas catarses, né? Você sente que Deus quer a sua felicidade, quer te ver feliz? Ou você sente que Deus gostaria que você tivesse provações na sua vida para provar a sua fé? Que Deus gostaria que você sofresse um pouco para você dar valor às coisas? Deus é puro amor, amor por suas criaturas. Ele quer que suas criaturas evoluam cada dia mais, que desfrutem de uma vida abundante cada dia mais. Jesus não disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não era só sobre a presença dele que ele dizia, era sobre o conhecimento que ele estava passando à humanidade ali. Então é isso, esse é meu recado de hoje, bem curtinho, bem rápido, mas pense e repense em todas as suas questões internas, as crenças limitantes, os bloqueios, a ideia sobre a vida, a identificação com o Criador, a identificação com o seu ego, com a sua mente, com a sua parte racional, a identificação com o seu sentimento, sua intuição e principalmente amor incondicional em tudo. Quando você começa a praticar o amor incondicional, a mente começa a entender que ela tem um ganho ali, que muda a frequência, que você se sente mais em paz, que você tem um bem-estar, que você tem um ganho. Então pratique para que vire um hábito dentro de você e depois isso se torna cada vez mais natural.
Os problemas vão surgir? Vão surgir, mas as soluções também vão surgir muito mais rápido. É como aquela frase que diz que quando você começa a caminhar, o caminho aparece. E aí você começa a mudar os seus hábitos, você começa a ter mais autoconfiança, autoamor, você começa a desenvolver uma sabedoria, um mestre interior. E aí esse mestre interior começa a agir mais na sua vida, porque você vai dando espaço para ele. Então o teu cérebro vai entendendo que esse novo caminho é o caminho que é mais adequado para você nessa fase da sua vida. Então, se tornar um co-criador é um caminho complexo? É tão possível e é tão gostoso da gente aprender isso que vale muito a pena. Vale muito a pena o autoconhecimento, a gente olhar para dentro, enfrentar as nossas sombras. Afinal, sombras também não é nada maligno dentro da gente. Sombra não é nada monstruoso. Sombra quer dizer aquilo que está oculto dentro de você, que você ainda não tinha percebido que existia. Mas que aos poucos o próprio inconsciente ele vai trazendo para a consciência e você vai percebendo algumas sombras suas. Medo, insegurança, rigidez, controle, tudo isso é sombra. E você vai aprendendo através do autoconhecimento. Então essa era a minha dica de hoje, o videozinho que eu queria gravar sobre esse assunto. A abundância. Como a gente consegue ativar isso dentro da gente? É só por mudança de hábito? Não. É sentir. Sentir que você é uno com esse Deus maravilhoso, que não julga, que não é juiz, que apenas ama. Se Ele apenas ama, se você apenas amar, você vai estar em fusão com Ele e você vai estar sentindo o que o Criador sente. Sentindo o que o Criador sente, você está mais propício a se tornar um co-criador consciente. Beijo no coração e até o próximo conteúdo.